Olá, meu nome é Júlia Alves Evangelista, eu estudo na UEG Campus Morrinhos e estarei apresentando agora um trabalho para a disciplina de literatura inglesa, tendo como professor Rodrigo. Oi, Rodrigo, espero que goste da apresentação. Bom, vamos iniciar aqui então. Temos o nosso conto, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. E nós temos aqui a imagem desse autor, que nós podemos perceber um pouquinho as características dele, como que era. E nisso a gente pode ir formulando algumas reflexões de como pode ser esse autor. Ele é um autor mais voltado para o melancolismo, ou ele tinha mais expressividade, autenticidade. Como era esse autor? Então a gente vai partindo de algumas reflexões, algumas indagações, algumas perguntas. Nós podemos fazer tanto para nós mesmos, quanto para a turma, quanto para uma reflexão. A princípio, antes de iniciar o Gato Preto em si, é bom que a gente fale um pouco da vida desse autor, para que a gente entenda se tem ligação à obra, se tem ligação o que ele escreve com o que ele sente, ou se ele realmente escrevia sobre coisas que ele via, ou simplesmente para exteriorizar o que ele sentia. Vamos partir então para a vida. Edgar Allan Poe. Ele nasceu em 1808 e faleceu em 1849. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, então por isso que ele faz parte da literatura inglesa. Bom, a gente percebe que esse autor, ele viveu apenas 41 anos, né? Então a gente percebe que alguma coisa errada tinha aí. Por que esse autor, ele viveu só 41 anos? É muito pouco, né? É bem pouco. Então, por quê? O que ele tinha nessa vida? O que ele tinha dentro de si? O que acontecia na vida dele? Como era a família dele? Ele era casado? Porque não era? Ele tinha alguma doença crônica? Ou ele desenvolveu alguma doença? Então, é bom a gente partir de algumas reflexões. É sempre importante a gente ponderar essas questões. Aqui, deixei bem claro alguns pontos aqui. Órfão, e também falamos um pouco sobre casamento e morte. Ele era órfão, a sua mãe faleceu e o seu pai não quis ficar com ele. Então, em decorrência disso, ele ficou órfão. Órfão, posteriormente adotado por uma família bem financeiramente. É claro que nas pesquisas que fazemos sobre o autor, é deixado claro essa situação. Ele era órfão, adotado, inquieto e indisciplinado. Opa, peraí, inquieto e indisciplinado. Então, por aí a gente já pode perceber algumas características psicológicas nesse autor, que são representadas desde a infância. Então, na escola, ele era interpretado como inquieto e indisciplinado. Ele estudou em boas escolas. Como ele foi adotado por uma família bem financeiramente, então ele teve boas escolas, ele entrou em uma boa universidade. Só que, olha só, começou aí. Envolveu-se com bebidas e mulheres. Então, a partir daí, a gente já pode perceber um descontrole, seja emocional, seja físico. Então, a partir daí, alguma coisa começou a desfuncionar de alguma forma e que de algum modo, isso influenciaria na sua escrita, nas suas produções e na sua vida, né? Então, por conta desse envolvimento com bebidas e mulheres, não que mulheres sejam coisas ruins, mas da forma com que ele se envolveu, não foi algo positivo em sua vida. Tanto é que ele largou a universidade. Aqui, casamento e morte. Em 1836, casou-se em segredo com a sua prima Virgínia, na época com apenas 13 anos de idade. Por conta de seu vício em bebidas, perdeu seu emprego. Não só emprego, mas ele também saiu da faculdade, ele deixou de estudar. Afunda-se ainda mais em bebida, e a morte de sua esposa agrava ainda mais o seu problema. Então, olha para vocês perceberem.
O problemas com a bebida fez com que ele perdesse muitas coisas. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a oportunidade de estudo. E a morte da esposa fez com que ele ficasse mais transtornado, ficasse com que ele deixou com que ele ficasse mais triste, mais melancólico. Então, por aí a gente pode perceber que ele não tem alguns motivos em sua vida para escrever sobre coisas diferentes disso. Não tem como ele distanciar, certamente, da sua vida, de algumas coisas que aconteceram em sua vida. Muitas de suas obras abordam a temática do sofrimento causado pela morte. Então, a morte da esposa dele foi algo tão profundo e complexo que, de certa forma, ele escreveu sobre isso. E no Gato Preto a gente vai perceber que tem o relato da esposa. Claro que ele aborda um eu lírico, que perde a sua esposa, que tem um gato preto e que algumas coisas ali mais começam a acontecer. Faleceu em decorrência de doenças causadas pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas. Lembram-se quando eu disse que ele viveu por pouco tempo, 41 anos é pouco tempo. Então, de alguma forma, esses problemas com bebidas, essas coisas que aconteceram em sua vida, fizeram com que ele afundasse no alcoolismo. Afundando no alcoolismo, ele perde a vida. E perdeu a vida muito novo, né? Então, nesse autor específico, nós podemos perceber que as obras que ele produziu têm alguma relação intrínseca com o que ele viveu, com as suas dores, com o seu sofrimento, com a perda de sua esposa, com seus vícios. E a gente vai perceber que também muitas obras vão relatar os lugares que ele frequentava e como que ele de fato sentia o mundo, como que ele realmente abordava o mundo segundo o que sentia, como que ele transitava pela sociedade, como que ele realmente estava em sociedade, mesmo tendo seus problemas, como que ele agia, como que ele era. Vamos lá. O Gato Preto. O Gato Preto é uma obra de 19 de agosto de 1843, segundo fontes. E o Gato Preto, a gente percebe que o eu lírico, ele descreve que tem uma mulher, esse eu lírico tem uma mulher, tem uma esposa. E esse eu lírico tem um gato preto, tem uma apreensão por bichos, porque no conto a gente percebe que ele tem vários animais dentro de casa. E, então, ele, de certa forma, ele é preenchido com essa vida. Ele gosta de animais, ele tem uma casa, ele tem o seu trabalho, ele tem a sua esposa. Mas, de alguma forma, as coisas começam a mudar de maneira repentina. E no início do conto, é engraçado que ele começa justificando esses acontecimentos domésticos. É como se aconteceu e ele começa o conto justificando tudo o que aconteceu no final do conto. Então, de certa forma ele tem esse gato e de todos os animais que ele tem, acontece com esse gato. Vocês podem perceber nessa imagem aqui que foi colocada que o gato só tem um olho. Por quê? Porque no conto ele agride esse gato. Então, por que ele agride esse gato? Porque ele começa a ter uma certa agonia do gato, ele começa a ter um certo ressentimento com esse gato. Esse gato realmente não tem mais valor para ele. Então, eu não sei até que ponto, porque a gente só sabe o que ele expressa ali. Então, de certa forma, esse caráter desse eu lírico, esse eu lírico que tem uma ligação completamente direta com o autor, esse caráter começa a alterar, começa a ter uma alteração radical. E ele descreve que ele tem vergonha pelo que ele fez, ele tem vergonha pelo que aconteceu e pelo que ele está declarando ali no conto. E o que acontece
é que ele machuca esse gato, ele machuca o gato, fere o gato e acontece isso com o olho do gato. O gato fica só com um olho. É importante destacar que no conto ele descreve o seu problema com o alcoolismo. Ele descreve que o gato, chamado Plutão, tem alguma forma, um relacionamento bom com o gato e que não somente com o gato, mas parece que tudo em sua vida começa a se transformar de maneira ruim com esses problemas que ele tem. Ele não deixa claro, mas é quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ele tem algum problema interior, que é agravado com o alcoolismo, e que tudo à sua volta começa a ter fim, começa a ter problemas, começa a ser ruim. Então, algo que era bom começa a se tornar ruim, começa a se tornar incômodo por conta dos seus problemas interiores. E então, o que acontece? Ele consegue dar fim a esse gato, o Plutão. Logo em seguida, ele arruma um outro gato, de alguma forma esse outro gato aparece em sua vida. A diferença é que ele também era pretinho, só que por dentro dele, assim, nas partes mais inferiores, as partes mais embaixo, eram todas cobertas de pelos brancos. E ele começa a cuidar desse gato. E da mesma forma com que ele criou um certo ranço do outro gato, ele também começa a ter esse mesmo sentimento por esse gato. Um dia, ele foi fazer alguma coisa, alguma tarefa doméstica. Esse gato seguiu ele pelas escadas e quase o derrubou. E ele, naquela raiva, naquela fúria, naquele momento que ele estava, não muito bom, ele pega um machado para acertar o gato. Só que o gato sai ileso. Ele acerta a esposa dele. E ele tem esse total desprivilégio de acertar a sua esposa. Ou seja, ele exasperou até a loucura. Ele ficou extremamente enraivecido pelaquela situação. Infelizmente. Aqui tem até uma fala, é importante ler. Apoderei-me de um machado e desvanecendo-se na minha fúria o receio infantil que até então tinha detido a minha mão. Desferi um golpe sobre o animal, que seria fatal se eu tivesse atingido como eu queria. Mas o golpe foi sustido diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela intromissão, libertei o braço de sua mão e enterrei-lhe o machado no crânio. Então, olha que situação. Ela caiu morta, ali mesmo, sem o queixume. Então, com toda essa situação, era para acertar o outro gato, acabou acertando sua esposa e logo ele deu fim. Acertou o crânio dela para que ela morresse de vez. Então, gente, como que esse autor chega a esse ponto? Como que tudo vai desembrulhando essas pequenas coisas ruins, esses sentimentos ruins, essa complexidade? Será que ele revelou aqui nesse conto todas as angústias de sua vida que foram causadas talvez pelo momento que ele ficou órfão, que seu pai não quis cuidar, pelo desprezo que seu pai teve para com ele? Será que tudo isso, toda essa angústia, toda essa melancolia desencadeou a partir daí? Que foi refletindo na sua adolescência, na sua infância, na sua vida de adulto. E a perda da esposa foi muito significante para que ele se afundasse mais. E ele passou todo esse sofrimento para um conto. É importante lembrar que o gato preto ele tem uma simbologia sobre morte, sobre azar. Então, muitos acreditam nisso. Não que realmente, de fato, seja, mas que tem esse significado. Então, por fim, o que acontece? A polícia vai até a casa. Antes disso, ele enterra sua esposa dentro de casa mesmo. Ele coloca ela aparentemente dentro de uma parede. E
a polícia procura pela mulher e não encontra. Eles só encontram porque parece que o gato não havia morrido. E esse gato ficou dentro da parede. No finalzinho aqui ele diz: seria insensato falar dos meus pensamentos. Senti-me desfalecer e encostei-me à parede da frente, tolhidos pelo terror e pela surpresa. Os agentes que subiam a escada detiveram-se por instantes. Logo a seguir, 12 braços vigorosos atacavam a parede. Esta caiu de um só golpe. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de pastas de sangue, apareceu ereto frente aos circunstantes. Sobre a cabeça, com as vermelhas falsas dilatadas e o olho solitário chispando, estava o odioso gato, cuja astúcia me compelira ao crime e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro no túmulo. Ou seja, o que aconteceu? Ele tinha colocado a sua esposa entre as paredes e, de uma certa forma, aquele gato foi o ponto crucial para que os agentes encontrassem sua esposa, ou seja, o gato delatou o que havia acontecido. Será que esse gato não tem uma ligação profunda com o gato anterior? Então, é um conto bem complexo que a gente pode tirar diversas conclusões e reflexões. É um conto completamente complexo e que deixa a gente impactado. Continuando. Obra e vida. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Eu achei extremamente ligados um ao outro esse conto, O Gato Preto, com a vida do autor. Então, por isso que eu coloquei obra e vida. Então, aqui alguns pontos importantes. Semelhança com a sua vida. Então, a gente percebe que ele perdeu o esposo, não que em sua vida real ele de fato a matasse, mas que ali no conto ele a matou. Pode ser que ele tivesse matado ela dentro de si. Por fim, ele matou ela dentro de si como se fosse um suicídio. Eu morri para que ela também morresse dentro de mim, certo? Pode ser isso. Aos poucos mergulha na mais completa insanidade e incoerência. Então, cada vez mais a gente vai percebendo que tanto em sua vida e tanto no conto ele vai cada vez se perdendo. Cada vez ele mergulha na insanidade e na incoerência. Ou seja, assim que a mulher dele morreu, tudo acabou. O sofrimento incumbido. Então, a gente percebe que a morte da esposa na vida desse autor foi tão influente que ele teve que escrever sobre isso. Então, ele teve um sofrimento profundo com a morte da sua esposa. E transcreveu e, de alguma forma, colocou isso em papel, como a gente pode perceber no conto. Vícios. Então, a gente percebe que o alcoolismo foi um vício muito ruim na vida desse autor. Um vício que também foi representado nesse conto, que a gente percebe que no conto também ele representa esses vícios. E, por fim, reflexos de sua vida. Então, a gente percebe que em todo o trajeto do conto, a gente consegue, quem sabe a vida do autor, a gente enxerga perfeitamente as características de sua vida e do que tem no conto, do que ele escreveu ali. É como se fosse realmente ele confessando algo, um sofrimento, algo que aconteceu, certo? E a morte dessa esposa dele em A Gato Preto pode ser o fim da sua vida, não só necessariamente a morte da esposa, mas quando ele morre, pode ser que ele tenha escrito esse conto no fim, foi bem quase no fim de sua vida, mas que foi tão doloroso esse acontecimento que para ele encerrar com esse sofrimento ele deveria morrer. Certo? Conclusões. O Gato Preto nos permite imaginar não apenas os lugares frequentados por Poe, como também presumir que o estilo de vida cada vez mais decadente do personagem, bem como seu mergulho na loucura, talvez tenha sido inspirado no seu autor. Então a gente percebe que é exatamente isso. O Gato Preto é como se fosse um pouco da trajetória da vida de Poe. Mas sim, toda a sua forma é tudo o que ele sentia e tudo que ele também tinha como cultura, característica
Então pode ser que o gato preto para ele, na época, era o significado de azar, era uma coisa ruim. Então ele achou alguns elementos que pudessem constituir e também formar um conto que revela também a sua vida, que também revela traços de sua tristeza e também do que ele tinha como cultura. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Por fim, agradeço e esse conto e também a vida desse autor é algo muito significativo, é importante que a gente veja que não é porque a pessoa foi famosa, não é porque a pessoa era um escritor, que a pessoa escrevia bem, que ela tinha uma vida boa. E que é importante também a gente valorizar a escrita, porque a gente vive para sempre enquanto a gente estiver escrevendo. Então, quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente produzir, nós permaneceremos vivos. E a gente tem esses autores com a gente até hoje por conta da escrita. Então, é importante valorizar a escrita. É isso. Tchau, tchau e obrigada!